Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui será uma aula modelo do Motiva Educação e vamos gravar a princípio por PowerPoint. Então, quando o aluno tiver a aula gravada, ela vai ser nesse estilo aí de PowerPoint, tá? Vai ficar salvo no perfil do Google e o aluno vai ter acesso a esse perfil, né? Podendo assistir às aulas quando quiser, quantas vezes quiser. Não teremos apenas aulas gravadas. A aula gravada vai ser um a mais que o aluno vai ter. Nós teremos ainda a aula ao vivo, tá? E nessa aula ao vivo haverá, com toda certeza, a interação que o aluno precisa, tirando dúvidas, etc. Tá bom? Além disso, a gente vai ter o material teórico, já salvo também no mesmo perfil com acesso ao aluno. No entanto, só não vai ser possível fazer o download por questões de proteção por direitos autorais. Uma vez que esse material cai na internet, todo mundo vai ter acesso e aí a gente acaba perdendo o controle sobre isso. Como nós temos autores que fazem o material, então, infelizmente, não vai ser possível, até porque também eu acho que mais interessante é a gente estudar pelo material, pelos exercícios da escola do aluno. Até porque é por eles que a escola se baseia para fazer as atividades. Então, vai ser interessante sim ter um material do Motiva, é um a mais, né, que só tem exercícios de concursos e de vestibulares com gabarito, tá? E inclusive muitos exercícios com nível bem legal assim, bem interessante, principalmente para quem está buscando fazer vestibular. E isso vai ser muito bom. Então, a proposta é o aluno, sim, passar na prova das escolas, aprender a matéria e, quem sabe, ter também um plus com os exercícios de vestibulares do Motiva a se preparar até para um vestibular, no caso dos alunos de terceiro ano do nível médio. Beleza? Nós vamos começar aqui a nossa aula e vejam aí que o bicho vai pegar o que você não entendia. Pode ter certeza que vai entender agora, tá? Então fica ligado aí, porque muita coisa boa vem por aí. Conjuntos é uma aula inicial, normalmente de ensino médio, onde os alunos do primeiro ano costumam ter essa matéria e já começam a ficar de cabelo em pé. Tá? Até porque é a matéria inicial que precede funções, que é o desespero dos alunos do ensino médio. Funções. E para entender funções, tem que entender o que significam conjuntos, as propriedades, as relações entre elemento e conjunto, as relações entre conjuntos e assim por diante. Vamos nessa? Vamos que vamos. O que é um conjunto? É a reunião de elementos. Então, um conjunto é apenas uma reunião de elementos, assim como esse conjunto aqui, ó. Olha o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, William, o que eu não entendo é isso aqui, o cara bota um monte de letra e tal. Cara, olha só, é o seguinte, essas letras aí significam que quando você não sabe alguma coisa, então você sabe. Hã? Como assim, William? Você tá maluco? Não, presta atenção. Quando você não sabe, então você sabe, porque você chama de x, que é o que ele fez aqui, ó. Chamou de x. E agora? E agora é o seguinte, preste atenção, esse x, ele significa qualquer número. Poderia ser coraçãozinho no lugar do x? Poderia. Poderia ser bolinha? Poderia. É só uma representação daquilo que você ainda não sabe e quer encontrar. Só que ele está te dizendo que esse x é natural menor que 6. O que são números naturais? Números naturais iniciam-se no 0, 1, 2, 3. É o conjunto dos números que você pode utilizar para contar coisas. Isso até é um motivo de discussão entre os professores de nível superior, porque o zero, como é que você vai contar alguma coisa com zero? Então, é essa a discussão deles. Mas essa informação você vai utilizar para memorizar. Que são os números naturais mesmo? São aqueles números... tem aquele problema dos professores que discutem, porque tem um zero e tal. E lembrando que é para o mais infinito, ou seja, são os positivos. Negativo não é natural. Entendi. Beleza. Então, menor que 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o próprio zero. Caraca, William. Agora eu estou entendendo. Beleza. Vamos seguir. Tipos de conjuntos. Conjunto vazio, que não possui elementos. Pode ser representado por um conjunto sem nada dentro, ou um zero cortado, ou escrito de uma maneira que a gente vai saber que é vazio, como esse aqui. O A é um conjunto de valores, de elementos x, tais que x é natural menor que zero. Existe natural menor que zero? Não, né? A gente acabou de ver que não.
Então, esse conjunto aqui é vazio. Conjunto unitário possui somente um elemento, obviamente. Então, é um conjunto com um elemento dentro. No caso do A é o M e do B é o 1. E nesse caso aqui, escrito da maneira como a gente tem visto até agora, X é vogal da palavra povo, que tem O. Ah, mas tem dois Os, sim, mas é um O. Então, qual é o elemento? O. Ah, então é unitário. Conjunto finito, que tem uma quantidade limitada de elementos. Não é infinito. Então, tem um número finito de elementos. Conjunto infinito, como o próprio nome diz, é um conjunto com uma quantidade ilimitada de elementos. Ou seja, são um número infinito, é um número infinito de elementos. Tanto é que um conjunto infinito, digamos assim, ó, o A, 1, 2, 3. Se eu quero dizer que o A ele é infinito, basta eu colocar esses três pontinhos, as reticências, e aí já está informando que esse conjunto é infinito. Beleza? Olha o exemplo aqui. Ó. X é um número par positivo. Par positivo tem infinitos números pares positivos. X é um número negativo. É claro, nesse caso do B, você se pergunta assim, mas qual é o conjunto? É natural? É inteiro? É real? Qual que é? Nesse caso aqui, ele teria que particularizar ou generalizar, não sei. Ele não falou nada, mas se for natural, é vazio. Mas se for real, inteiro, etc., aí não é vazio, tem uma infinidade de elementos. Beleza? Esse conjunto aqui, ó, A, 2, 4, 5. A é um conjunto de 3 elementos, ou N de A. Então, o número de elementos de um conjunto C. O número de elementos de C é N de C. Cadê a borrachinha? Aqui a borrachinha aqui. Então, é N de C. Beleza? Nesse caso aqui é 3. Né? No caso do nosso A ali é 3. Digamos que o C seja 1, 2 e 3. Então, ele vai ter 3 elementos. Beleza? É isso. Relações entre elemento e conjunto. Elemento e conjunto é uma relação de pertinência. Pertence ou não pertence. Então, quando você estiver falando de elemento para conjunto, é pertence ou não pertence. Então, aqui, ó, A, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 30. 1 pertence a A, 3 pertence a A, 2 não pertence a A, 10 não pertence a A. Beleza? Então, fica com isso. Elemento e conjunto é pertence ou não pertence. Relações entre conjuntos. Né? Entre um conjunto e outro é está contido, não está contido, contém e não contém. Está contido, quando você olha para esse C, você lembra de contém, não é? Então, quando isso acontecer, você inverte. Pô, se eu pensei em contém, então é está contido. É uma maneira que a gente tem de memorizar. Está contido, não está contido. Quando eu vejo esse C ao contrário, eu lembro de estar contido. Então, é contém. Contém e não contém. Então, vamos lá. Qual que é a diferença entre eles? Porque se você olhar aqui as definições, elas são iguais. Então, aqui, ó, A está contido em B. E em B contém A. Você tem que inverter as posições dos conjuntos para que você possa utilizar. A está contido em B, ou seja, A está dentro de B, A é subconjunto de B, ou em B contém A. Beleza? Tranquilo? É isso que está dizendo todos esses exemplos aqui. Ou A não está contido em B, ou em B não contém A. É só mudar a posição dos conjuntos. Beleza? Observação. A está contido em B. Então, em B contém A. Excelente. O vazio está contido em todos os conjuntos. E todo conjunto está contido nele mesmo. A está contido em A. Beleza? Isso aqui é muito importante. Tá? Se A está contido em B, então B contém A. O vazio ele está contido em todos os conjuntos. E cada conjunto está contido nele mesmo. Beleza? É isso. Subconjuntos. Se um conjunto está contido em outro, então A é subconjunto de B. A é subconjunto de B. Então, a quantidade de subconjuntos de um determinado conjunto é N, representado pela letra N maiúscula. E o número de elementos, N minúsculo. Beleza? N minúsculo.
O conjunto onde tem todos os subconjuntos de um determinado conjunto é chamado conjunto das partes, ou P de determinado conjunto, nesse caso aqui o P de A. Beleza? Um número de elementos N do conjunto das partes, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes, que é o conjunto que tem todos os subconjuntos, ou seja, o número total de subconjuntos, é 2 elevado a N. E esse N é o número de elementos do conjunto A. Beleza? Isso é uma coisa que você precisa memorizar. Beleza? Então, por exemplo, o conjunto A, nesse exemplo aqui, ele tem 3 elementos. Então, N de A, número de elementos, 3. Então, o conjunto das partes, o número de elementos do conjunto das partes, ou seja, o número de subconjuntos, é 2 elevado a N, que é 3, que é 8. Beleza? Aqui, ó, o vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Beleza? 1 pertence a A, então, o subconjunto 1 está contido em A. Beleza? A pertence a A, então o subconjunto A está contido em A. Beleza? A pertence a A e B pertence a A. Então, o subconjunto AB está contido em A. Belezinha? Certo? Agora, o subconjunto 1 pertence a A, então o subconjunto do subconjunto 1, que virou elemento agora, esse subconjunto, está contido em A. O subconjunto A, se o subconjunto A pertence ao conjunto A, maiúsculo, né? Representação de conjunto, então o subconjunto desse elemento aqui, que pertence a A, está contido em A. Caramba, William, não estou entendendo nada. É o seguinte, se 1 pertence a A, então o subconjunto 1 está contido em A. Se A pertence a A, então o subconjunto A está contido em A. Se A pertence a A e B pertence a A, então o subconjunto AB está contido em A. Beleza? É isso. O que ele quer dizer aqui? Olha, se eu tiver, esse de baixo, se eu tiver um elemento que, na verdade, ele é um subconjunto, na hora que eu for escrever como subconjunto, eu tenho que colocar outras chaves, mesmo ele já tendo chaves. Porque você vai entender que aqui dentro, esse subconjunto, na verdade, ele é elemento desse conjunto. Então, esse elemento ele precisa virar subconjunto de novo. Então, coloca ele dentro de chave de novo e está contido, porque agora é uma relação entre conjuntos, porque um subconjunto também é um conjunto. Beleza? Agora, eu acho que vai ficar bem melhor. Aqui nós temos dois conjuntos, A e B. Tá vendo aqui? Ó? Nós temos um subconjunto como elemento de B. Complete com pertence ou não pertence. 1 pertence a A. 3 pertence a A. 1 não pertence a B. 4 não pertence a B. E 2 pertence a A. Aqui todos são elementos em relação a um conjunto, então é pertence ou não pertence. Dados os conjuntos A, B e C, complete com está contido, não está contido, contém ou não contém. A não está contido em B, porque em B não tem 0 e nem 4. Então, A não está contido em B. Beleza? Agora, B também, né? B também não está contido em A. Ou em B não contém A, também pode ser. B, 1, 2, 3, está contido em C. C, ou não está contido em A, ou em C, contém A. Em C contém A, ou C não está contido em A, pode ser também. A está contido em C. E C,
Ou em C contém B. Em C contém B. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? É isso. É só pensar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência que vai. Sendo A um conjunto com X subconjuntos, então o N de A é X, que é a mesma coisa que 2 elevado ao N de A. E o número de subconjuntos de B é o Y, que é igual a 2 elevado a N de B. Excelente? Então, A aqui, ó, X é igual a 2 elevado ao N de A, que é M. E o Y aqui é igual a 2 elevado a N de B, que é M mais 3. Beleza, vou pegar esse Y, que é 2 elevado a M mais 3. O que eu posso fazer? Ó? Propriedade de potenciação. 2 elevado a M mais N. Isso é igual a 2 elevado a M vezes 2 elevado a N. Posso fazer isso? Posso, né? Então aqui vai virar 2 elevado a M vezes 2 ao cubo. Quem é 2 elevado a M? Não é X? Ó. 2 elevado a M não é X? Então aqui eu coloco X. Então o que eu vou ter? Que Y é igual a X vezes 2 ao cubo é 8. Então, Y é igual a X vezes 8, ou 8x, como a letra D. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula modelo, tá? Essa é a nossa aula modelo. Vai ter aula gravada. As aulas gravadas, elas vão sendo disponibilizadas com o passar do tempo, conforme as aulas forem passando. Eu vou vir, vou gravar, vou disponibilizar a aula gravada e também vai ter a aula ao vivo, tá? Para qualquer dúvida, para qualquer informação, podem entrar em contato. Nós temos o Instagram, que é o @motivaeducac, @motivaeducac. Vai lá, manda o direct, tá? E é isso. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!